Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios 16, versículo 9. Estamos aqui no primeiro dia da campanha do deserto para a bênção. Provérbios foi escrito por Salomão. E alguém pode dizer, mas o que Salomão tem a ver com o deserto? É porque a Bíblia, ela se completa. Mesmo Salomão tendo vivido muitos anos, séculos depois da saída do Egito, o que ele fala aqui em Provérbios 16 é uma verdade. Eu vou ler o verso de número 9. Assim que você achar, você vai dizer amém, para que eu saiba que você encontrou. Eita, povo rápido, gente, que bênção. Provérbios 16, e o versículo de número 9 diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que esse texto quer dizer? Que o homem, ele imagina um caminho, ele diz, eu vou entrar por esse caminho aqui, porque esse caminho vai dar certo. Mas quando esse homem tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor, aí o Senhor é quem dirige os passos desse homem. Se o caminho está certo, o que é que o Senhor vai fazer? Isso mesmo, meu filho, pode ir por esse caminho que ele está certo. Mas se porventura o homem que tem um coração enganoso achar que está indo por um caminho certo, mas está no caminho errado, a própria Bíblia Sagrada também diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos direitos, mas que no fim deles são caminhos de morte. Ainda que o homem entre por um caminho errado, quando ele é dirigido por Deus, o Senhor o traz e o coloca no caminho certo. Vamos ler o versículo 9. Agora eu leio e você repete, tomando posse da palavra. Vamos lá. O coração do homem considera o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Coloque a Bíblia sobre o assento, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor. Você que está assistindo esta mensagem agora pela internet, você que ouve agora esta pregação através da rádio, junte-se ao povo de Recife e vamos dar para o Senhor uma grande e poderosa salva de palmas. Isso, enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Oh, glória, glória a Deus. Pai bendito e Deus amado, a tua palavra está sendo anunciada agora. Vem com teu espírito e fale, não te cales, para que a tua palavra produza resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Sente-se, por favor. Glória a Deus. O que esse texto tem a ver com a questão do deserto? Para entender como o povo foi parar no deserto, precisamos entrar um pouco na questão histórica da mensagem. A palavra do Senhor nos mostra que José, aquele sonhador, o José que se tornou governador no Egito, quando soube que seus pais e seus irmãos passavam dificuldade na terra de Canaã, ele manda trazer o pai, os irmãos, sobrinhos, toda a parentela, cerca de 70 pessoas, para viverem com ele no Egito. E ele, como autoridade e com muito recurso financeiro, vai sustentar a família. Só que o tempo passa
esse José chega a morrer, o tempo dele se acaba. O faraó, que era o rei do Egito, também morre, ele se levanta outro faraó e passa a escravizar o povo de Israel no Egito. Eles vão se tornar escravos. Só que a palavra diz que mesmo eles sendo escravos, curiosamente, eles multiplicavam e cresciam cada vez mais. As mulheres hebreias, elas tinham um ventre abençoado. Elas tinham um filho atrás do outro, coisas que as egípcias não viviam. Então, uma certa vez, o faraó mandou baixar um decreto. E não era um decreto como esse de fechar a igreja, não, viu? Não era um decreto como um lockdown que algum governo coloca, não. O decreto era para matar todos os meninos que houvera nascido. Com menos de um ano era para os soldados passarem a espada e matar. Em meio a esse decreto, desesperada, Moisés ainda era um menino recém-nascido. A irmã de Moisés pega ele, coloca ele num cesto e coloca sobre o rio. E você sabe que todo rio tem o seu trajeto, né? Então o que eu entendo com essa palavra até então? Que Moisés, desde quando era criança, quem dirigia e conduzia o seu caminho era o Deus que criou os céus e a terra. O trajeto daquele rio, sabe onde vai dar? A menina coloca ele num cesto, coloca no rio, e as águas do rio vão descendo o Egito abaixo e chegam até um lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. Ela percebe aquele cesto se aproximando, e quando ela olha, tem uma criança ali dentro. E ela se apaixona e de repente ela tem a decisão: eu vou adotar e vou sustentar e vou criar esse menino. Então Moisés vai ser criado como um neto de um faraó. Ele vai ser criado como filho da filha de Faraó, criado como um príncipe. Então ele vai ser criado e vai conviver no Egito. Só que tem um detalhe: quando ele chega numa fase já da juventude, ele tem nas suas veias o sangue hebreu correndo. De repente ele se aproxima e vê alguns egípcios maltratando um hebreu, sobe o sangue nele, ele entra naquela briga e ele mata um egípcio. Até aqui o que eu quero que você entenda: quando uma pessoa é criada num lugar, você concorda comigo que ela conhece aquele lugar de um lado para o outro? Eu era pastor lá na igreja de Guarulhos, e lá tem uma evangelista chamada Maria. A Maria está lá naquela igreja, olha, muito tempo. Apesar de ter nascido na Bahia, a Maria foi muito cedo para São Paulo com os pais. Então ela foi criada desde criança na cidade de Guarulhos. Ela chegou na adolescência, ela chegou na juventude, ela casou, ela teve filhos. Quando eu ia fazer visita, eu levava a Maria comigo, e eu chamava a Maria carinhosamente de meu GPS. Sabe por quê? Eu não precisava de GPS no celular para ir em lugar algum. A Maria conhecia todos os atalhos e caminhos. Às vezes eu ia pegar um caminho tão certo, a Maria dizia: pastor, dá uma volta por aqui, ó, porque vai fugir do trânsito. É assim ou não é, minha gente? A Maria era o meu GPS, por quê? Ela nasceu e foi criada ali. Assim como tem gente que está ouvindo essa mensagem agora e está se identificando com isso. Tem gente aqui que nasceu e foi criado aqui em Recife, que a pessoa anda para qualquer lugar aqui, sabe os atalhos, os caminhos. Então você entende que o Moisés conhecia o Egito de cabo a rabo? Quando Moisés mata esse egípcio, ele foge para um lugar chamado Midian.
E quando chega em Midian, eu quero ler aqui o livro do Êxodo, capítulo 3 e o versículo 1, para você entender uma coisa importante aqui, ó. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho para onde, minha gente? Atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Quando Moisés se torna um pastor de ovelhas, qual é a qualificação que alguém tinha que ter para ser pastor de ovelhas? Essa pessoa, para ser pastor de ovelhas, ela precisava ter um senso geográfico muito grande aqui, ó. Porque como é que um pastor cuida das ovelhas? O pastor tem um cajado na mão, e ele pega as ovelhas dentro do aprisco, e ele conduz a ovelha pelo caminho até aos pastos verdejantes, ele conduz a ovelha até as águas tranquilas, e depois qual é o trabalho desse pastor? Trazer de volta a ovelha ao aprisco para o descanso noturno. E quando uma ovelha começa a querer sair do trajeto, o que é que o pastor faz? Coloca a ovelha no caminho certo. Para isso, ele precisa conhecer o trajeto. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Para ser pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem o trajeto. E quando ele vai levar as ovelhas, olha que interessante, ele leva as ovelhas até um caminho que passa por detrás do deserto. Quantas vezes uma ovelha entrou erradamente no deserto e o Moisés teve que entrar lá no deserto, pegar a ovelha e trazer de volta? O que nós estamos entendendo até então? Moisés tinha experiência e conhecia o caminho de entrar e de sair do deserto. Ele sabia qual o caminho para isso. Tanto que é essa experiência que vai levar Deus a levantá-lo como líder para tirar o povo lá do Egito, porque ele conhece os atalhos e caminhos do Egito, e porque ele também sabe qual é o caminho para se passar e atravessar o deserto. No capítulo 3, no versículo 10, Deus fala assim para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você conhece os atalhos, as ruas, os becos. Você conhece e você sabe como entrar no Egito e você sabe como sair. Quando ele sai, vamos pular um pouco aqui para resumir a história. Quando chega naquela noite da Páscoa, que ele junto com o povo sai do Egito, qual é o caminho que Moisés vai escolher? Entrar no deserto com aquele povo? Ele quer fazer o quê? Contornar o deserto para poder chegar em Canaã. Eu quero ler aqui com você, por favor, pule algumas páginas. No capítulo de número 14, Êxodo 14. Quem achou, diga amém. A palavra vai dizer aqui, queridos, Êxodo 13, 18, é isso? Acharam? Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Olha que coisa, minha gente.
Deus fez o povo ir por qual caminho? O caminho do deserto. Versículo de número 20. Assim, partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor, a partir de então, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem nunca a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, agora estou no capítulo 14, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Entre dele assentareis o campo junto ao mar. Olha que coisa, minha gente. Quando Moisés decide ir por aquele caminho, ele passa pela entrada do deserto, e Deus agora diz: Moisés, não é mais do teu jeito, agora vai ser do meu jeito. Diga aos filhos de Israel que voltem. Mas Senhor, esse caminho aí, esse caminho, Senhor, é o caminho do deserto. Pois é, Moisés, mas vocês vão ter que aprender que eu conduzo o caminho de vocês de dia e de noite. É coluna de nuvem, é coluna de fogo, é a nuvem que conduz vocês. Se vocês entenderem que eu sei qual é o melhor caminho para vocês, vocês vão ver o mar se abrir, vocês vão ver o mar se fechar e consumir os seus inimigos. Vocês verão que eu vou fazer sair água da rocha, eu vou mandar o pão do céu, eu vou trazer a carne e o sustento para vocês, porque o caminho que eu escolho para você nunca será um caminho de perda e de derrota. Escolheu levá-los para o deserto. E aí, meu amado, minha amada, é nessa hora que a diferença se faz. Diz o texto sagrado, inclusive, que o caminho pela terra dos filisteus era um caminho mais curto, mas Deus os fez rodear até chegar à porta do deserto. O que eu quero dizer com isso? Qual é a revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu me alegro com isso? Tem desertos que a gente entra, tem caminhos que a gente entra, que a verdade é, nós conhecemos o caminho. Eu sei como sair, eu sei como fazer. Só que quando esse povo entra no deserto, eles atravessam o mar, acontece aquele milagre. Segundo os historiadores, se eles caminhassem bem devagarinho, no passo das velhinhas, dos velhinhos e das crianças, se eles caminhassem bem devagar, sabe quanto tempo eles levariam para atravessar o deserto e chegar em Canaã? 40 dias. Mas por conta da murmuração, tem um texto na Bíblia que diz que por causa da murmuração, Deus iria acrescentar 1 ano para cada dia que houvesse murmuração, e como eles ficaram murmurando 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. Quando você lê o livro de Josué, você percebe que a saída do deserto está diante do Rio Jordão. Irmãos, vamos imaginar uma coisa. Vamos supor que eles rodearam o deserto. Vamos saber que cada volta dessa no deserto, suponhamos que durasse 1 ano. Isso significaria que no mínimo eles passaram 40 vezes pela passagem do Rio Jordão, olharam para o Rio Jordão e não entenderam que ali era a saída do deserto.
Moisés sabia entrar, sabia sair, conhecia o caminho, mas dessa vez, curiosamente, quando eles entram no deserto, eles rodeiam e não conseguem sair. O que isso nos mostra? Existem situações na nossa vida, desertos que nós vivemos, que a verdade é, já era para ter saído faz tempo, mas por que não saiu? Por que que a coisa não anda? Por que que a situação não muda? Por que que eu estou dando voltas e voltas e não saio do lugar? Mesmo sabendo o caminho. Tem gente que hoje está passando por essa crise e está dizendo, eu já sei como é que é, eu já vivi isso antes, já passei por outras crises, só que dessa vez não está saindo. É nessa hora que nós entendemos, amados, que existe uma questão espiritual que precisa ser resolvida. É necessário uma interferência divina, uma interferência do céu. Eu estou falando aqui com pessoas que estão vivendo não somente 40 dias, mas já estão vivendo meses, anos, em que a tua vida não sai do lugar, é a mesmice. Você tenta dar solução para esse problema e não consegue. Aí você diz, eu já sei como eu vou sair desse problema. Vou consultar um psicólogo, o psicólogo não dá jeito. Já sei como eu vou resolver esse problema, vou procurar um médico, o médico não dá jeito. Eu estou vivendo uma crise no meu casamento, já sei como vou resolver isso. A gente senta, faz uma DR, discute a relação, desculpa um ao outro e assim nós vamos sair. E tudo que você faz não adianta, você continua no deserto. Então esse é o momento de você entender que você precisa de uma intervenção do céu. Deus precisa agir de alguma forma para tirar você desse deserto. A tua sabedoria, a tua experiência, a tua inteligência, o teu conhecimento de caminhos não está adiantando? Então faça aquilo que o salmista Davi disse no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele o mais tudo fará na tua vida. É Ele quem vai te tirar desse deserto. Queridos, tem gente que diz assim, não, mas eu sei como é que vai. Você já leu a história de Sansão? Eu acho tremendo a história de Sansão, porque várias vezes Sansão se viu cercado por inimigos, e a palavra diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele, aí ele saía quebrando tudo, blá! Quebrava a corrente, jogava um monte de soldado no chão. Só que um dia Sansão contou o segredo dele para Dalila, que ele tinha um pacto com Deus, e que o pacto que ele tinha com Deus não podia ser quebrado, senão a força dele ia embora. Qual foi a lição que o Sansão aprendeu? Que quando o céu está fechado para você, você pode fazer muita força, mas nada adianta. A Dalila diz, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Sabe o que ele disse? Fica calma, porque como eu fiz das outras vezes, eu vou fazer agora. Como eu me livrei das outras vezes, eu usei a força do meu braço e deu certo, assim vai ser desse jeito. Só que dessa vez nada adiantou. O Sansão colocou força e não conseguiu se desprender. Sabe quando foi que o Sansão conseguiu se libertar? Quando preso, com seus olhos feridos, Sansão fez uma oração e disse, Senhor, me perdoa, porque eu achava que eu podia resolver tudo na força do meu braço, mas eu te peço, traz a tua força e coloca em mim outra vez. Foi aí que o Sansão derrubou tudo de novo. Quando as suas forças se esgotam, quando os seus recursos se acabam, quando a sua inteligência não serve para mais nada, é nessa hora que você tem que apelar para o céu. Eu me lembro daquela passagem bíblica. Simão, um pescador, desde pequenininho, ele e o irmão trabalhavam com o pai. Por que naquele dia ele saiu de madrugada? Ele foi tentar pescar de madrugada, porque a experiência lhe dizia
que de madrugada é o melhor período para a pesca. Ele não ia ao meio-dia, não ia com o raiar do dia. Era a madrugada com a certeza de que teria uma boa pescaria. Aí ele foi lá e pegou a sua rede. Será que ele sabia jogar rede, minha gente? Viveu a vida inteira assim? Naquele dia, a experiência dele não valeu de nada. Naquele dia, ter um bom barco não valeu de nada. Naquele dia, ter uma boa rede não valeu de nada. Aí ele volta, está na beira da praia, frustrado. Tentei, não consegui, está lavando a rede. De repente aparece o gadareno, ou melhor, de repente aparece o nazareno. E Jesus diz: me empresta o teu barco, rapaz. Ô Senhor, hoje o dia não está muito bom para pesca não, hein? Não vou pescar não. Está vendo aquelas pessoas ali? Elas precisam ouvir as palavras do reino de Deus. Eu quero pregar o evangelho, eu quero pregar as boas novas do reino de Deus. E o Pedro empresta o barco para Jesus, e Jesus está pregando as maravilhas do reino de Deus, e Pedro está ali lavando a rede. Mas enquanto ele lava a rede, ele está ouvindo. Ele está lavando a rede, ouvindo Jesus falar. E Jesus começa a falar das grandezas de Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que livrou o seu povo da escravidão do Egito, o Deus que abriu o rio Jordão para o povo e Josué passarem, o Deus que fez um homem pequeno como Davi derrubar um gigante que afrontou o seu povo durante 40 dias. E Pedro está ali ouvindo, amados, e a Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto ele está ouvindo, a fé está entrando no coração dele. Quando Jesus termina a pregação, Jesus diz para ele: rapaz, entra no barco outra vez, vai até o alto mar e lança a tua rede. E ele vai dizer: Senhor, mestre, eu já fiz isso uma noite inteira, mas agora que o Senhor está falando, o jeito que o Senhor fala me comove, o jeito que o Senhor fala me dá fé. Então eu entrarei naquele barco e eu lançarei a minha rede. Eita glória! E o Pedro vai lá, meu amado, minha amada, já meio desconfiado, não sabendo se aquilo vai dar certo. Ele pega e lança a rede, e quando ele vai puxar, ele sente o peso, porque agora a rede está cheia de peixes. O que isso te faz entender? Que do jeito dele, da maneira dele, na sabedoria dele, nada aconteceu. Mas quando o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que desceu na terra, interferiu na vida dele, aí o caminho foi um caminho de vitória. Você está precisando, para sair dessa situação, você está precisando de uma intervenção de Deus na tua vida. Você precisa ouvir a palavra de Deus e gerar fé no teu coração. Quer sair desse deserto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. O Senhor diz: os meus caminhos são maiores e melhores que os teus. Deixe o Senhor conduzir a tua vida, deixe o Senhor conduzir os seus passos, porque o homem, ele até planeja na mente e faz propósitos do caminho no seu enganoso coração, mas bem-aventurado é o homem a quem o Senhor dirige os seus passos. Oh glória! E se a partir de hoje você tem tomado essa decisão, ele vai tirar você do deserto e vai conduzir você para a terra da sua bênção. Oh glória! Vamos glorificar a Deus juntos. Diga glória a Deus. Fiquem de pé dando glória a Deus, aplaudindo a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh glória! Levante esse pedido ao céu comigo, vamos orar, vamos apresentar a Deus. Você que está assistindo pela internet, eu quero que você, assim que puder, passe aqui na igreja e retire o seu pedido de oração, porque a igreja está aberta durante a semana. Você pode passar aqui, pedir para alguém da sua família. Se você não pode, peça para alguém vir aqui retirar. Levante ao céu, orem comigo, diga: meu Deus e meu Pai, o Senhor tem seus motivos para me conduzir para o deserto, mas o Senhor não quer que eu morra no deserto. O plano do Senhor
é me tirar do deserto e me levar para a bênção. E eu quero contar o meu testemunho de vitória. E eu vou declarar, ao término desta campanha: deserto nunca mais. Deserto nunca mais. Deserto nunca mais. Oh glória, ore a Deus aí, confesse: Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, existem pessoas que estão no deserto familiar, outras estão no deserto financeiro, precisando de uma porta de emprego, precisando de uma causa ser liberada na justiça. Muitos estão no deserto financeiro porque estão devendo, estão endividados em meio a esta crise. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti por este povo. Nós iniciamos esta campanha de jejum e oração do deserto para a bênção. Arranca esta pessoa desse deserto da vida na área da saúde. Cure, meu Deus, esta pessoa, assim como o Senhor curou aquela mulher lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que entrou nesta campanha com 3 órgãos de mau funcionamento, e nessa campanha o Senhor curou, arrancou toda a enfermidade. Senhor, faz a tua obra em nome do Senhor Jesus. Deus bendito e Deus amado, nós invocamos o teu poder agora. Esta pessoa que está no deserto emocional, essa pessoa que perdeu um ente querido, essa pessoa que foi abandonada na vida sentimental, essa pessoa que foi deixada no seu relacionamento, essa pessoa, meu Deus, que está agora orando comigo, que está na depressão, na síndrome do pânico. Senhor, arranque esta pessoa desse deserto, mude a história deste povo, Senhor, a história da tua igreja, a história daqueles que te buscam e daqueles que creem na tua palavra, Deus, porque tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Deserto nunca mais. O deserto vai ser lugar de aprendizado, o deserto vai ser lugar de experiências, o deserto vai ser lugar de milagres, de provisão, mas nós não tornaremos para o deserto. Eu não sei, meu Deus, quanto tempo essa pessoa está tentando resolver esse problema. Se é 1 mês, se são 40 dias, se são 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou vários anos. Mas eu sei que há um Deus do céu que é poderoso para operar milagres em nossas vidas. E é a esse Deus que nós invocamos nesta hora. E nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor está conosco, o Senhor está com essa pessoa que está orando agora, na sala, no quarto, na sua casa. Pessoas, meu Deus, que por conta da pandemia não podem estar aqui hoje, mas estão ligados através da internet. O Senhor está neste lugar, meu Deus, e começa agora. Senhor, começa a multiplicar, começa a fazer a obra, começa a trazer o pão para quem está necessitado. Senhor, faz o milagre da multiplicação do pão para quem tem pouco. Senhor, faz o milagre dessa vida que te obedece, porque no deserto o Senhor operou grandes milagres. Senhor, dá força para esta pessoa que está sendo tentada, provada no deserto. O Senhor Jesus foi provado pelo próprio diabo. O próprio diabo estava tentando Jesus naquele deserto, mas o Senhor recebeu o jejum dele. Meu Deus, nós estaremos em 40 dias de jejum. Que esses 40 dias haja confirmação do teu querer, da tua vontade. Que nesses 40 dias Satanás seja envergonhado e o teu nome seja glorificado. Ó Pai de amor e Deus de glória, opera em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Tira o povo do deserto, meu Deus. Arranca o teu povo desse deserto. Meu Deus, e se alguém aqui estava murmurando, reclamando, que haja arrependimento, porque a murmuração é atraso de vida. Mas mesmo no meio do deserto, nós vamos levantar as mãos para te adorar. Diga isso, meu amado e minha amada: Senhor, mesmo no deserto eu vou te adorar, mesmo no deserto eu vou bendizer o teu nome, mesmo no deserto eu vou te adorar, Senhor.
Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu é. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Cante, cante, adore a Ele. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Diga o nome dele. Jesus. Enxuga, restaura os corações. Tu és a Jesus. Enxuga, restaura, restaura. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, caminho no deserto. Oh, esse é quem tu é. Meu Deus é um Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Cante, igreja, cante. Meu Deus é o que? Cante. De milagres, caminho no deserto. Meu Deus, meu Deus é um Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória, glória a Deus. Aplaude a Jesus, diga glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.